Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do canal. Primeiro vídeo. O primeiro vídeo vai ser sobre Portugal e a morte intelectual. Existem 4 pontos os quais eu vou falar. São os 4 problemas que eu penso que existem para contribuir para essa morte intelectual. 1. Problemas políticos. 2. Problemas económicos. 3. Problemas educacionais. E 4. Problemas sociais e culturais. Estes pontos estão numa ordem, porque vai do político para o económico, para o educacional, para o social e para o cultural, criando toda uma corrente complexa que faz crescer cada vez mais o problema. Vamos começar com os problemas políticos e como começou em Portugal. Em Portugal, depois do 25 de Abril, depois de acabar a ditadura, havia uma euforia histérica, que era a época da liberdade. Quem se aproveitou disso foram os socialistas e os comunistas, ou seja, o PS e o PCP. Afirmavam eles que o socialismo traria liberdade e felicidade. E, como ainda havia essa euforia no ar, a população foi na onda, ou seja, seguiram o socialismo. Foi a partir daí que o socialismo foi crescendo e crescendo, até que surgiram outros partidos, como o Bloco de Esquerda e os outros partidos. Entretanto, o Estado foi aumentando, e no presente momento temos 230 deputados na Assembleia. Embora não seja de direita e sim um libertário, eu concordo com algumas críticas que a direita faz. Por exemplo, como a crítica do número de deputados, embora eu seja, claro, antipolítica. Mas reduzir o número de deputados seria sem dúvida um mal menor. 2. Problemas económicos. Compreendemos agora que o Estado tem vindo a crescer cada vez mais. Mas o que é que isso tem a ver com a economia? Tem tudo a ver, pois as políticas definem a economia de um país. Assim, como o Estado foi aumentando o seu tamanho, foi aumentando a sua intervenção no mercado, criando altos desincentivos económicos que a longo prazo trazem a ruína a qualquer país. Enumerarei as principais medidas que eu considero anti-económicas que se realizam em Portugal. 1. Subsídios. Quando as pessoas recebem subsídios, ocorre um desincentivo económico, isto é, todos os seres humanos agem para obter lucro. Se eles têm lucro sem fazer nada, vão ter menos tendência a empreender ou trabalhar, etc. 2. Sabemos que o Estado tem vários monopólios, como o da justiça, a educação e da força. Alguém poderia dizer, mas o Estado deixa que existem escolas privadas? E quem faz o programa de educação? As escolas privadas são limitadas pelo programa que o governo faz. E podemos falar mais sobre este tema. Ora, porquê é que as escolas públicas tendem a ter uma qualidade inferior às privadas? Simples. A concorrência que o Estado faz é simplesmente injusta. Mas porquê é injusta? Bom, a concorrência que o Estado faz é injusta, pois o Estado faz concorrência usando dinheiro roubado. O dinheiro não é dele, ou seja, ele não tem qualquer incentivo para melhorar os serviços que presta, visto que o dinheiro não é dele. E ninguém o pode levar à falência, pois o mesmo vai simplesmente aumentar os impostos para sustentar os prejuízos que tem com os seus serviços, ou simplesmente emitir uma dívida. Para além disso, os alunos pensam que o ensino é de graça e o privado é caro, mas esquecem-se que se sustenta as escolas públicas com dinheiro de impostos. 3. Os impostos e a carga fiscal. Certamente a maioria da população sabe que os impostos têm vindo a aumentar. Pode não ser de maneira direta, mas sim através da inflação e carga fiscal. Ora, antes do 25 de Abril, um pão custava muito menos do que custa agora. Mas porquê? Pela inflação que o euro tem. Os produtos estão cada vez mais caros, porque o BCE, Banco Central Europeu, tem, ao longo dos anos, vindo a imprimir mais e mais papel moeda. Sabendo a economia básica, conseguimos perceber que quanto mais quantidade de algo há em circulação, menor vai ser o seu valor, e isto faz com que o seu poder de compra vá baixar dessa moeda. Isto é uma dedução a partir das leis económicas de oferta e demanda. Se o poder de compra dessa moeda baixa, então os produtos que estão no mercado vão aumentar de preço. Mas quem é que lucra com a inflação? Quem recebe primeiro o dinheiro, imprimido, pois a inflação não se dá de imediato, só até o mercado perceber que agora existe mais dinheiro em circulação do que anteriormente, o que faz com que os produtos aumentem o seu preço. Quem sofre com isto são os mais pobres, pois eles nunca chegam sequer a receber esse dinheiro, e mesmo que recebessem esse dinheiro, outros setores da economia iriam sofrer por causa da inflação. Falando sobre imposto,
Devemos perceber o que é imposto. Dizendo de forma simples, imposto nada mais é do que roubo, um roubo institucionalizado, pois o mesmo está num pedaço de papel que diz que ele é legítimo. Usando a definição do próprio Estado, quem com ilegítima intenção de apropriação para si ou para outra pessoa subtrair ou constranger aquele que lhes entregue coisa móvel alheia por meio de violência contra uma pessoa de ameaça como perigo iminente para a vida ou para a integridade física, opondo-a na impossibilidade de resistir. É punido com pena de prisão de 1 a 8 anos. Posto isto, percebemos que imposto é exatamente isso. É a subtração de um bem alheio mediante agressão de forma ilegítima. Logo, dizer que imposto é roubo é um juízo analítico. Os impostos criam também um desincentivo económico, pois os empresários vão ter mais dificuldades em empreender e, portanto, vão perceber que os riscos de prejuízo são muito maiores do que os de lucro. Agora vamos passar para o terceiro problema, os problemas educacionais. Ao verificar a ineficiência do Estado como provedor de serviços, conseguimos perceber que essa ineficiência não se dá apenas no mercado, mas também nos indivíduos que compõem a economia, porque a economia é o estudo da praxis, da ação humana. Com a restrição do programa, o Estado limita as opções dos alunos e até os seus interesses, pois, como existe essa limitação de disciplinas, os alunos ficam mais aborrecidos em certas aulas porque tal disciplina não lhes interessa. Qual será então a capacidade que o Estado prefere? A resposta para essa pergunta é a memória mecânica. Isso mesmo. O Estado não quer que tu aprendas alguma coisa. Ele só quer que tu decores alguma coisa. Para depois meteres na prova a fingir que sabes. O que faz com que os alunos se esqueçam de toda a matéria que deram nas aulas, porque eles só retêm a matéria para ela ser usada num teste. Não podemos considerar sequer isso uma aprendizagem, porque não é importante para as pessoas. Não é importante para eles. Porquê é que não é importante para eles? Porque se eles não se lembram, quer dizer que eles não trazem consigo, eles não importam. É aí que vem o significado da palavra importar. Importante. Trazer consigo. Ora, se não trazem consigo, quer dizer que eles não aprenderam, de facto. Eles não meditaram, eles não refletiram sobre, porque não lhes interessa, simplesmente. Existe outro problema dentro da educação, que é a falta de estimulação da criatividade dos alunos. Isso até já se tornou parte do senso comum. Todos sabemos que esse problema existe, mas ninguém faz nada para resolver ou sequer tentar a sua resolução. Como é que um sistema de educação tão limitado poderia trazer pessoas capazes de pensar por elas próprias? A resposta é que não consegue. Não usando sequer um método da Academia Platónica, o método socrático, que utiliza, através de perguntas, o aluno a descobrir a verdade que está dentro de si, por si mesmo, isso não existe simplesmente. Ora, não existe essa simulação, então como é que essa criatividade iria ser desenvolvida? Ela não vai ser desenvolvida. E é que está o problema. Ora, se as escolas privadas tivessem uma maior liberdade de escolha nos seus programas, iria haver uma diminuição do programa, pois os alunos escolheriam apenas as disciplinas que tinham mais interesse e não um programa quando tivesse apenas uma ou duas disciplinas que o interessavam. Outro ponto interessante é a educação em casa. Não existe ninguém que conhece melhor o aluno do que os próprios pais. Eles sabem o que é melhor para os seus filhos do que qualquer Estado, e assim sendo, eles estão mais aptos a escolher as disciplinas que os filhos gostam e preferem. Mesmo que eles não consigam educá-los sozinhos, eles poderiam contratar um tutor para instruir o aluno e guiá-lo para o melhor caminho. No entanto, tal opção revela-se ainda mais eficiente, mas como nem todos têm dinheiro para pagar um tutor, as escolas privadas são uma boa alternativa para a educação em casa, embora não sejam, claro, a opção ideal. Para concluir este ponto, as escolas privadas, por haverem mais, iria haver uma maior oferta, porque o Estado não restringiria as escolas, e se não restringe as escolas, vão haver mais escolas e o seu preço cairia. Sem falar que os ordenados com impostos menores, ou mesmo sem impostos, seriam mais altos e por isso essas escolas tornar-se-iam mais acessíveis para todos. Chegamos ao último problema, os problemas sociais e culturais.
Com um sistema educacional tão deficitário, é normal que se dê uma ruptura nos sítios sociais e culturais. Mas não é só por causa do sistema educacional. Tudo o que falámos anteriormente não é por acaso. Todos os pontos se relacionam. Um dos movimentos sociais que mais se está a impor é o progressismo, que tenta destruir toda a nossa cultura e a sociedade moldada pelos valores judaico-cristãos, que partem da ordem natural das coisas. Sendo o progressismo altamente irracional no sentido em que promove o hedonismo e outras práticas de teor corpóreo, dá-se uma ruptura nos próprios seres humanos, porque tais práticas fazem-no afastar da sua essência, não só de pensar, mas sim de pensar de forma racional. Não sou contra gays, como é lógico. No entanto, a ideologia de género revela-se tão fraca ao comparar o ser humano apenas com uma unidade biológica que se esquece que os seres humanos têm uma alma, uma mente, que é aquilo que nos move, causa eficiente. Ao ignorar a racionalidade do homem e ao promover a irracionalidade pela busca do prazer do corpo, tentam então destruir os padrões culturais que permitiram chegar até onde estamos. O progressismo tem uma grande influência do iluminismo, onde se tentou destruir a religião e colocar o homem racional como figura central. Ignorando tudo o que o cristianismo trouxe de bom, como a igualdade de todos os homens perante Deus, o apego e apreço pela família, o respeito pelas hierarquias naturais, bons valores como a honestidade, bondade, respeito, amor ao próximo, etc. É por isso que tanto o progressismo como o iluminismo tentam destruir a religião, pois é ela que segura as pontas de toda a sociedade através da moralidade da mesma. É isto que acontece quando se tenta destruir a religião e fundamentar uma nova religião, a religião da ciência. A ciência sozinha é incompleta. Desta forma, ela necessita de algo que segure onde ela não tem respostas. Quem faz isso? A metafísica, o transfísico. Uma não responde a algumas coisas e a outra não responde a algumas coisas. Ou seja, ambas são necessárias para a estruturação de todo o conhecimento. O que Kant tentou fazer foi destruir a metafísica e criar uma nova metafísica, criando um novo Deus, a ciência. Isso dá origem ao materialismo científico e outras pragas, que, desprezando a metafísica, tentam responder de forma sofística, como o materialismo científico. É nestas alturas que devemos ser céticos quanto àquilo que sabemos e tentar, por meio de conhecimento estruturado, responder às questões sobre a nossa existência, etc. Mas quais são as consequências da falta de religião? Simples. Ao tentarmos enaltecer a humanidade de forma constante, esquecemos-nos que somos muito pequenos em relação a todo o resto. E por isso, quando nos lembramos disso, caímos em depressões, pois não encontramos significado para a nossa existência. Mas se existimos, então existe um propósito inerente, pois nada existe sem significado. A vaga de depressões é, certamente, um dos efeitos colaterais que sofremos da falta de religião. Não estou aqui para dizer que tens de acreditar na religião A, B ou C, mas sim que tens de acreditar em pelo menos algo, pois esse algo segura-te e impede que caias no void do ceticismo. A isto podemos chamar a corrupção do ser humano. Se o bom é o ser, o mal é o não ser. É por isso que o progressismo é a negação da nossa natureza interna de fazer o bem. O bom deixa de ser aquilo que se procura e ocorre uma inversão de valores. Por exemplo, dizer que estive com tantas mulheres, ou uma mulher dizer que esteve com tantos homens, torna-se algo de grandioso e de bom. Quando um sujeito desses devia ter vergonha de ter feito isso, pois nada mais é do que um animal movido por prazer, e não pela razão. Para concluir, ocorreu uma morte, e não foi dos nossos corpos, mas sim da nossa razão e dos nossos valores, que se tudo correr bem se manterão em pé, pois a sua força é tal que nos são naturais e por isso pertencem à ordem natural das coisas.